Olá. Boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, aos munícipes aqui presentes no plenário, às cidadãs que sempre nos acompanham e os cidadãos também dos movimentos organizados, o que podemos fazer para ajudar a melhorar Taubaté. Parabéns para a Lei que fez aniversário esses dias, os meninos do Direito a Taubaté, enfim. A gente precisa disso, de gente participando da política para a gente transformar as coisas do nosso país. E esse é o alvo da minha fala aqui nessa segunda-feira. Vocês sabem que, de costume, a gente vem resumir os acontecimentos e o trabalho da semana que passou. Na semana que passou, eu estive em Brasília, fazendo alguns trabalhos também, acompanhando algumas atividades em ministérios e a marcha municipalista da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, onde estiveram presentes prefeitos e vereadores do Brasil inteiro e se trava debates que eu acredito sejam muito pertinentes, na verdade, porque tratam do poder local, da forma como eu acredito, porque é na cidade que as pessoas vivem, que as coisas acontecem e que a gente precisa pensar muitas soluções de problemas. Também estive depois em São Paulo, passando por uma atividade, uma formação que eu compartilhei na minha página e que tem muito a ver com o que eu vou falar agora e que como não falar da greve geral, né, dos caminhoneiros que aconteceu de semana passada até esse momento. Um ponto importante, todo o meu apoio, e esse é o meu posicionamento, à greve dos caminhoneiros e caminhoneiras neste Brasil, mas divergindo um pouco da linha natural que se toma pelos representantes políticos, pelas lideranças políticas, nos seus posicionamentos, eu quero fazer uma outra linha de debate, de diálogo e de reflexão. E é a linha da necessidade urgente de politizar as pessoas no nosso país. Ficou nítido a necessidade urgente da gente ajudar as pessoas a entenderem e refletirem sobre o que a gente está falando, do que, de que forma, no que isso implica na nossa vida. Muita gente não tinha noção do impacto que a logística, os caminhoneiros, o abastecimento tem nas nossas vidas, e que bom que esse momento serviu para refletir isso. Mas o que me deixou muito preocupada foi a incapacidade das pessoas entenderem conceitos. E essa incapacidade, gente, eu faço parte de um movimento que se chama Politize, eu já contei aqui para vocês. Tem um rapaz, o Diego Calegari, e ele fala uma coisa que é uma verdade incrível e eu vou partilhar aqui com vocês. A coisa mais democrática que existe nesse país é a ignorância política. Ela atinge desde o analfabeto, desde a pessoa da baixa classe social, até aquela pessoa com doutorado da universidade. Porque as pessoas não sabem e não têm noção do que estão falando com relação à política e fazem posicionamentos absurdos. Isso está na sociedade e naturalmente é carregado para os políticos também. É impossível você defender militarismo e ao mesmo tempo defender greve. É totalmente incompatível uma pessoa que tem o mínimo de compreensão de conceitos. A intervenção militar, que não existe, porque o que a nossa Constituição prevê nos artigos ali da Carta Magna é intervenção federal, que é diferente de intervenção militar. Eu agradeço a TV Câmara que está mostrando ali uma arte que a gente propõe mostrar, porque o nosso compromisso é sempre falar a verdade, e a verdade às vezes não agrada, mas a gente está num momento no nosso país em escolher políticos que falam a verdade, e não daqueles que se aproximam de algumas coisas para ter palanque, para ter resultado depois eleitoral, votos. É desse tipo de político que a gente está cansado e que ocupam os espaços para não fazer o que é certo. Então, não dá para defender militarismo e, ao mesmo tempo, defender greve, porque com o militarismo se preza pela ordem e, inclusive, pelo uso da força para que se mantenha a ordem. E greve, associativismo, manifestação, livre manifestação, não condiz com o militarismo. Um outro conceito que as pessoas não entendem e usaram muito e me deixou muito preocupada nesses últimos dias foi criticar donos de postos de gasolina que subiram os preços da gasolina nas bombas, e são pessoas que defendem o liberalismo econômico.
muitas vezes defendem a direita. Eu conversava com os meninos aqui que são muito conscientes, e eles têm consciência disso, e também fizeram posicionamentos falando a verdade. E aí, por falar a verdade, muitas vezes não agrada, não é? Se você entende de liberalismo econômico, você tem que saber que quando a oferta baixa, a demanda sobe, o preço sobe também das coisas. E essa é a lógica do liberalismo, do livre comércio. Se você defende um posicionamento de direita, de liberdade econômica, não tem como você criticar aquele comerciante, aquele proprietário, por exemplo, que subiu os preços, porque essa é a lógica natural das coisas. Mas ficou nítido a incapacidade das nossas pessoas e dos nossos políticos de entender. E eu quero fazer a minha parte ajudando a falar a verdade, que muitas vezes vai doer, mas que nós vamos se comprometer a falar. Essa incapacidade de interpretação ocasionou, inclusive, uma incapacidade de interpretação aqui com relação ao posicionamento da vereadora Poliana. Eu volto a falar em outro momento. Obrigada. Deputado. Boa tarde, mais uma vez, população que nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais, também ainda aqui presentes no plenário da Câmara de Taubaté. Agora eu venho fazer uma breve discussão sobre o meu requerimento, requerimento de minha autoria com relação ao ABC, e retomar esse assunto com vocês. Eu não sou componente da comissão de inquérito, que investiga a atuação da ABC Transportes Coletivos no município de Taubaté, mas eu continuo, enquanto vereadora, exercendo a minha fiscalização. Esse requerimento em si, ele trata de um ponto específico que tem a ver com os abrigos. Em algumas ocasiões, eu já travei alguns debates e questionamentos aqui na Câmara de Taubaté, no momento de discussão das metas fiscais, e eu gosto sempre de focar em educação política, em ser escola de cidadania, para ajudar a esclarecer os conceitos para as pessoas, que o orçamento público, seu Jair, que sempre acompanha aí também, assessor da vereadora Goretti, o orçamento público, ele é a base de tudo. Todos os problemas da nossa cidade, da nossa sociedade, eles tocam o orçamento público, que é a forma como o prefeito municipal gasta o nosso dinheiro que vem dos impostos. O pessoal está tendo um pouco mais de consciência agora, principalmente com esse processo da greve dos caminhoneiros, e é muito importante que ele seja politizante também, Produza algumas reflexões nas pessoas, nos brasileiros e brasileiras, para a gente entender o quanto as coisas são conectadas. Os caminhoneiros, por exemplo, discutem a CID, que é um imposto aí que compõe o orçamento da União, enfim, nas suas transferências, de alguma forma, às vezes acaba chegando para os municípios. E no município de Taubaté, há a previsão no orçamento da cobertura dos abrigos de ônibus para a população. Eu ressalto aqui que, infelizmente, nos bairros mais distantes, mais periféricos, é que faltam a maioria dos serviços e são feitos muitas vezes com menos compromisso do que da região central, que é onde aparece mais. E, infelizmente, essa é a forma de fazer do prefeito Ortiz Júnior, desse governo, enfim, da forma como o grupo político que faz a gestão de Taubaté acredita que deva ser. A gente contraria isso. Eu faço gabinete itinerante, então ninguém me falou, eu vi. Lá no São Gonçalo, na Chácara Silvestre, a ausência de abrigo de ônibus para que as pessoas possam ali, pelo menos não estar expostas ao sol, à chuva, enquanto esperam. E esse requerimento, ele questiona, porque a Prefeitura de Taubaté muitas vezes é incoerente com o que diz, A gente falava aqui anteriormente também das incoerências. Muitas vezes fala que é a previsão do orçamento público, e eu já debati aqui, como eu disse para vocês, nas metas fiscais, tem meta de abrigo de ônibus incluída no orçamento público de Taubaté, dinheiro do povo taubatiano. E aí eu sempre peço detalhamento e clareza na peça orçamentária, porque a gente deveria poder saber quantos abrigos estão previstos e onde se pretende colocá-los.
não é? A gente deveria saber, você aí que mora no São Gonçalo, na Chácara Silvestre, como eu citei, ou em outros bairros distantes também, nas extremidades da cidade, na Gurilândia, na parte alta, na parte baixa também, ou do outro lado ali de Quiririm, Santa Teresa, falta abrigo de ônibus e se tivesse o compromisso de passar a informação de forma clara, compromisso com o povo de Taubaté, a gente ia saber no orçamento aonde se pretende colocar. Mas na lógica da velha política, é melhor não dar informação para as pessoas e aí quem pedir mais é que leva o ponto de ônibus. E gostam de colocar você, cidadão, nessa condição de pedir bastante, porque aí quem pede, quando é atendido, fica grato. E a gratidão, eles esperam que volte na forma de voto, né? Mas a gente está quebrando com essa lógica no nosso país, na nossa cidade também, eu tenho certeza. E a ABC, ela fica aí responsável por alguns abrigos de ônibus. Então a gente também questiona qual seria a previsão dos abrigos de responsabilidade da ABC e quais seriam, então, aqueles previstos em contrato. O vereador Bob, antes de mim, falou muito bem, não está suficiente, todo mundo fez festa, se alegrou com a chegada de 20 ônibus, que eu, desde o começo, falava aqui, não foi conquista de nada e de ninguém, 20 ônibus estavam previstos no contrato desde o início e a gente vai continuar fiscalizando. Muito obrigada, presidente. Venho à tribuna fazer a discussão do item 3 da pauta de votações nessa segunda-feira. Para vocês que nos acompanham, se trata de um projeto, o projeto número 34 de 2016, de autoria do prefeito municipal, que na ocasião era o ex-vereador Paulo Miranda, né? Então é um projeto de autoria do ex-vereador e também ex-prefeito Paulo Miranda e trata-se de um projeto muito importante e relevante para o município. Eu quero discutir para explicar isso para a população e porque é pertinente para uma série de outras discussões que a gente tem travado aqui com relação ao desenvolvimento econômico, por exemplo, na lei do PROIND, que é aquela lei no município de Taubaté, adotada como uma política pública de desenvolvimento econômico. E como eu gosto de lembrar para vocês, muito arcaica, por sinal. Mas não bastasse ser arcaica, ela é ineficiente e o descumprimento dela acontece todos os dias sem a capacidade da Prefeitura Municipal exercer fiscalização, sem que o prefeito possa cobrar com responsabilidade daquilo que é previsto em lei pelas empresas que recebem as doações diárias, né, e assim devem dar contrapartidas ao município. Eu quero citar aqui para vocês, esse projeto, ele prevê que as empresas beneficiadas, tanto por terrenos quanto com incentivo fiscal, devem fazer doações ao CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté. A iniciativa é do período, né, então, que o prefeito era o Paulo Miranda. E essa alteração prevê o valor que tem que ser doação e de quem não cumprir essa doação para que a área seja retroagida, né, ao município. Assim como a gente tem discutido aqui diversos projetos de retrocessão de área de iniciativa do prefeito, os vereadores têm debatido bastante essa questão, todos acho que concordam, né, com essa necessidade realmente de retroagir as áreas que não estejam sendo produtivas e é incluído com esse projeto de lei muito pertinente do ex-vereador e ex-prefeito Paulo Miranda, que haja critérios com relação ao cumprimento da doação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Taubaté. A gente solicitou algumas informações e recebemos ofícios do Igor, do presidente do CMDCA, em que ele aponta alguns dados para a gente. Por exemplo, no ano de 2015, apenas 6 empresas doaram, né? Na verdade, não é a título de doação, mas se trata de uma contrapartida obrigatória, prevista em lei. E apenas 6 empresas que têm doações diárias em Taubaté doaram aí para o Fundo da Criança e do Adolescente do município. Em 2016, apenas 18 empresas doaram.
E atualmente, de acordo com o levantamento do CMDCA, do Conselho da Criança e do Adolescente, são 33 empresas no município com benefício da isenção fiscal e que não estão fazendo a sua parte, cumprindo a legislação de oferecer, né, essa contrapartida financeira para as políticas de atenção à criança e ao adolescente no nosso município. Chegou a ser doado, inclusive, por uma empresa, o valor de R$10. R$10. Uma das empresas que recebe gigantescas áreas no município para desenvolver suas atividades econômicas, vereador Boanerges, teve a cara de pau de doar somente R$10 para o Fundo da Criança e do Adolescente para dizer que cumpriu a lei. Mas por quê? Quando a gente fala aqui da importância do papel do vereador, do processo legislativo, é porque as leis elas precisam prever critérios e regras claras, não é? Como a lei não previa sanção, penalidade para a empresa que não doasse e também não previa, né, não estipulava o valor conforme o benefício que a empresa recebia, então ficava assim, livre, né, sendo inclusive doado até um valor desses, né, pífio de R$10. Então, essa legislação de que a gente vai votar agora, o item 3, esse projeto é muito importante para o fundo e para as políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente no município. Quem se preocupa de fato com essa bandeira, com essa temática, deve estar atento a isso e entender o quanto é prioridade para que uma série de defesas, né, inclusive equipagem das políticas, do Conselho Tutelar, dos profissionais, infraestrutura para o trabalho, para a gente evitar aí a criminalidade absurda, né? Então não é só falar, é um absurdo, é caótico, a política pública, na verdade, os problemas, né, que as políticas públicas combatem de abuso, de exploração sexual, de violência. Não adianta a gente só falar disso se não pensar gestão de fato como deve ser, que é olhar para o orçamento público, para os recursos que o município tem para potencializar a arrecadação e as discussões que podem pensar soluções aí para criança e para adolescente na nossa cidade. Então, precisava detalhar isso para você, munícipe, cidadão que acompanha aqui os trabalhos na Câmara. A lei, a doação de áreas, ela é prevista na lei orgânica do município, no artigo 81, recebeu todos os pareceres favoráveis na tramitação aqui na Câmara Municipal, e eu aproveito para justificar para vocês que eu havia pedido vistas nesse projeto na semana passada, porque, infelizmente, a gente tem essa prática recorrente aqui na Câmara da inclusão na ordem do dia e de pautas de forma muito urgente, né, a pedido da Prefeitura Municipal, e a gente tem que ter tempo para analisar, estudar com qualidade. Todos os assessores e vereadores se empenham muito em fazer com celeridade. Eu, inclusive, no meu gabinete, quero agradecer aqui publicamente a Mari e todos os meus assessores que sempre se empenham muito em favor do prefeito municipal, em favor das políticas públicas que são importantes para a cidade. Fôssemos contrários à administração, querendo dizer não a qualquer coisa e prejudicar as políticas públicas, a gente seguraria os projetos para fazer de acordo com o tempo que a gente tem previsto no regimento da Câmara. Mas nós não fazemos isso. Quando é solicitado, o senhor Janilson, que está aqui na minha frente, e é o interlocutor lá, funcionário da Prefeitura, que está sempre aqui também na Câmara Municipal, fazendo essa interlocução importante entre o Poder Legislativo e Executivo, que eu lembro devem ser independentes, né? Mas respeitosos, sempre se conversando, e ele sempre entra lá no meu gabinete também e aponta os projetos, e a gente busca fazer com a melhor qualidade, dando o voto com a maior celeridade sempre. Só que solicitamos vista sim, quando a gente não tem tempo hábil para estudar com qualidade, porque a gente está falando aqui de coisa séria, do futuro da cidade de Taubaté, do presente, do dia a dia, da vida das nossas pessoas. Então a gente solicitou vistas por esse motivo. Retornou essa semana na pauta, e eu encaminho na discussão o meu voto favorável, inclusive. E para fechar, aproveito para apresentar para vocês, na consulta popular, 63% dos votantes foram favoráveis a esse projeto e 36% contrário.
aproveito que eu tenho tempo para discutir e dizer que essa também é uma missão da Câmara Municipal, poder produzir, trazer cidadania, entendimento sobre os assuntos que a gente discute aqui. Essa votação lá no meu site, que eu consulto a população para subir até aqui, para vir representar as pessoas que me elegeram para isso, muitas vezes elas votam contrário ou favorável a algum projeto sem entender muito bem sobre ele. Então, o nosso papel educador aqui é muito importante. Para isso eu ressalto a figura da escola legislativa, inclusive, né? Que nós temos, somos pioneiros, premiados, inclusive, por um trabalho aí em outras legislaturas da escola legislativa, e ela poderia muito bem estar funcionando nesse sentido de consulta à população, de politizar, informar sobre os projetos do vereador e da vereadora, e eu tenho certeza que produziria muitos frutos para todos os vereadores e vereadoras, inclusive, se a gente investir em educação política, em escola de cidadania. Esse é o presente e o futuro da política no nosso país e no mundo. Então, essa era a discussão que eu gostaria de fazer. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores, pela atenção e munícipes. Boa tarde.